Paz e graça de Cristo, sou a irmã Sandra Alvarenga, serva do Deus Eterno, e quero junto com você pensar e estudar a Palavra de Deus. Está começando o nosso devocional, pense nisso. Hoje a Palavra de Deus vai falar aos nossos corações no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, de 60 a 71, que vem dizendo assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne pura nada aproveita, mas as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe for dado e concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro ao Senhor: Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Glórias a Deus e aleluias. Que coisa tremenda, irmãos. Aqui a palavra de Deus quer falar aos nossos corações nesta manhã e nos fazer pensar, que havia naquele tempo muitos discípulos. O que é discípulo, Discípulo é aluno. Aluno, aquele que está ouvindo o mestre, está sendo discipulado, treinado, orientado, Então, quando nós estamos ouvindo, aprendendo a palavra de Deus ou até mesmo outro ofício, nós estamos sendo um discípulo, tá? Então, o que acontece aqui? Muitas pessoas, além dos 12, aqueles que foram chamados por Deus, ou melhor, chamados por Jesus, aquele que Jesus vem e me segue, larga as redes, vem e me segue, Mateus, vem e me segue. Então, foram esses os 12 que foram escolhidos pelo próprio Jesus a estarem ali sendo orientados, disciplinados, recebendo o discipulado, como também outras pessoas estavam ali também ouvindo a palavra de Deus, sendo orientados, seguindo a Jesus. Mas que coisa mais tremenda é que muitos discípulos abandonam Jesus. Por quê? Por que eles abandonaram Jesus? Nesse mesmo capítulo, vai mostrar para nós ali que Jesus estava discipulando as pessoas, mas já estava falando coisas um pouco mais profundas, E Jesus estava ali explicando como ele veio, para que ele veio e qual era a necessidade das pessoas ao entenderem o mistério da sua vinda.
por que Jesus teve que vir? Da onde ele veio? Então ele fala, olha, eu vim do Pai. Eu vim do Pai e para o Pai eu vou voltar. Né? E eu estou aqui para cumprir uma missão aonde que eu estou dando a minha vida, a minha carne, o meu sangue. E aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, este não tem parte comigo, este não pode dizer que é meu, este não vai entender a verdadeira essência da minha vinda. E Jesus ali já explicando coisas espirituais. Jesus falava muito em parábolas, né? E ali o Senhor sempre chamava os seus discípulos para explicar as parábolas. E aqui Jesus está mostrando nesse capítulo 6, né? O quanto era necessário as pessoas ter um conhecimento mais profundo com Jesus. Ele faz a multiplicação dos pães, né? E ele vai fazer esse apanhado. Olha, eu sou o pão da vida. Se vocês comerem esse pão do dia a dia, o pão com fermento, né? No caso, os judeus nem não comiam o pão com fermento, porque o pão com fermento ele representava o pecado, né? Tinha uma simbologia, né? O fermento, porque aonde o fermento entra, faz crescer, né? E ali o Senhor faz esse link de que o fermento, eles teriam que comer o pão sem fermento, até mesmo na época da Páscoa, para estarem ali sendo orientados a estar se afastando do pecado. E aqui Jesus está mostrando o que seria o pão, o que seria o alimento. O principal alimento do judeu, né, é o pão. E a bebida na época, né, era o vinho. Mas não havia essa diferença do vinho com fermento e o vinho sem fermento, né? Porque o vinho fermentado, ele tem o álcool, né? E ele conduzia as pessoas até mesmo à embriaguez. Mas Jesus era aquele vinho sem estar fermentado, o vinho puro da uva, aleluias. E é isso que era servido não só para Jesus, mas também para os seus discípulos. E até hoje, muitas pessoas, elas têm esse tipo de confusão. Por quê? Por isso que nós temos que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, pegar a palavra de Deus no seu original, né, na língua hebraica, para que você possa entender, né? Porque já que a palavra em português, muitas das vezes ela tem vários sentidos, a palavra hebraica, ela também tem, por isso e ela difere por uma letra. Se você não estiver estudando, você pode confundir, né? E trazer para você, às vezes, até conceitos errados, porque você acha que a palavra de Deus está dizendo uma coisa, mas, na verdade, ela está dizendo outra. E na questão do vinho, como aparece muito na palavra de Deus, o vinho que Jesus tomava e os vinhos que ele estava falando, né, até mesmo em relação ao seu próprio sangue, é o vinho, aleluias, como se fosse o suco de uva, não é o vinho fermentado, sim, mas aquele suco de uva que o Senhor, ele não só bebia, como estava ali a distribuir para os seus discípulos. E voltando então aqui à palavra de Deus, então o Senhor estava dizendo aqui, aqueles que no passado comeram do maná que desceu do céu, morreram, mas aquele que comer da carne de Jesus, do pão que é a sua carne, nunca
nunca mais morrerá. Aleluia, terá a vida eterna, um sentido totalmente espiritual, glórias a Deus. E aqueles homens, não digo só homem, mas também poderia ter mulheres ali sendo orientadas, né, e que estavam seguindo a Jesus, aquela grande multidão, eles não entenderam o mistério que Deus estava falando, que Jesus estava ali ensinando, e eles abandonaram a Jesus. Quantas pessoas estão abandonando Jesus? Começam bem, começam a seguir o mestre, começam a gostar da palavra, mas quando o Senhor fala de coisas profundas, quando o Senhor, aleluia, começa a colocar limites, quando o Senhor começa a disciplinar, quando o Senhor começa a falar de uma forma mais profunda, as pessoas começam a largar a Jesus. E por que isso acontece? Porque às vezes você entrega o seu caminho ao Senhor, a sua mente ao Senhor, você entra, mas você está muito envolvido pela emoção. Jesus está curando, Jesus tem uma palavra boa, Jesus ressuscita mortos, Jesus, ele pode até resolver os meus problemas. Olha só quantas maravilhas o Senhor já está fazendo e até fez na minha vida, mas nem tudo eu entrego a Jesus. Nem tudo eu faço questão que Ele venha tocar na minha vida. Nem tudo eu compreendo. E, na verdade, eu estou muito mais ligado a essa vida material, esse mundo, do que buscar as coisas espirituais. E é isso que o Senhor está falando nesta manhã aqui. Ele te convida, aleluia, a entrar no profundo, no oculto com Ele, e mais profundo com Jesus, não ficar na superfície, porque essas pessoas que abandonaram a Jesus e eram discípulos, diz aqui a palavra, eles não quiseram ir mais profundo com Jesus. E o Senhor estava ali falando com aqueles 12 que o próprio Cristo tinha chamado e já sabia quem o iria trair. E o Senhor está falando, não quer ir vocês também junto, não? Essas palavras são duras para você? Está te incomodando? Tu acha que eu estou sendo muito severo? Tu acha que eu estou sendo uma pessoa muito profunda? Tu acha que eu estou no caso, pedindo muita coisa para entender, para largar, para renunciar? Tu acha que eu estou fazendo tudo, eu estou sendo muito duro? Vocês não querem ir com eles também, não? Vocês não querem largar tudo e voltar para a vida de vocês, não? E Pedro, aleluias, e Pedro olhando para tudo aquilo, ele falou assim, Senhor, para onde iremos nós? Aleluia! Pois só tu tens a palavra de vida eterna. Oh, Deus maravilhoso! Pedro já estava compreendendo a profundeza do ministério de Jesus ali. E ali ele falou para o Senhor, oh, aleluias, eu ainda não compreendo tudo, porque lá na frente a gente vai ver que Pedro nega o Senhor, muitas coisas acontecem, né? Mas ele naquele momento, ele entendeu que só Jesus podia dar vida, só Jesus transformava as vidas, só Jesus poderia nos levar para uma vida eterna, só Jesus, aleluia, sendo o próprio pão de Deus que estava andando aqui na terra, poderia garantir vida. Oh, aleluia! E a palavra de Jesus gerava vida, e ele
ouvindo a Jesus, vendo tudo aquilo, andando com o Senhor, ele sabia que ele era o Cristo, que ele havia de padecer e ele ainda não estava entendendo esse mistério, aleluia, mas que a palavra que saía da boca de Jesus era o sustento para a vida deles, era os que colocava de pé, era o que dava esperança, aleluia, glórias a Deus. E tem muitos que abandonaram a caminhada da fé, que tem muitos que voltaram para outros lugares, tem muitos que não, aleluia, aguentaram as palavras duras, mas umas palavras que disciplinavam, uma palavra de amor, porque nem tudo, irmãos, que é facilidade, tá representando carinho e amor. Uma mãe e um pai permissivo que deixa a criança fazer tudo o que quer dentro de casa, isso não é amor. Isso não é amor. Amor é aquele que cuida. Amor é que vem a disciplina, vem a regra. Está comprovado na psicologia que quando as crianças crescem sem limites, elas não sentem o amor dos seus pais. As crianças querem limites na vida delas, assim somos nós, aleluia. Nós precisamos do cuidado, do carinho, do zelo, da palavra às vezes dura para dizer, não vai até ali porque ali não é o seu lugar, fique em casa, não mexa aqui, aprenda isso, vai tomar banho, vai comer, e isso tudo, todo esse controle, aleluia, para as nossas vidas é para dizer, eu te amo, eu cuido de você, eu zelo por você, eu me preocupo com você, aleluia. Assim é Jesus na nossa vida. Se nós vivemos uma vida desregrada, banalizada, fazendo o que quer, na hora que quer, Deus, aleluia, não se agrada disso, e é o diabo que muitas vezes entra na nossa vida para fazer arruaça. Deus te ama e Pedro viu tudo isso, pode sentir tudo isso e disse, Senhor, para onde iremos nós? Aleluia! Eu prefiro ouvir palavra dura. Eu prefiro ser disciplinado. Eu prefiro, Senhor Deus, aleluia, tu me dê um saculejo. Eu prefiro tudo isso, porque lá no mundo ninguém pode me dar aquilo que o Senhor me dá, que é paz, que é alegria, que é salvação, que é libertação, que é cura. Aleluia! E acima de tudo, a vida eterna, a salvação da minha alma. Oh, glórias a Deus. Só tu, Jesus, pode me dar isso. Só tu, Jesus, aleluia. Só Ele pode nos dar vida eterna. E é isso que o Senhor quer falar contigo nesta manhã. Tem sido difícil seguir a Jesus, tem sido difícil aguentar as provações, tem sido difícil o seu caminhar, aleluia, mas Ele está contigo, glórias a Deus, Ele está comigo. Tá duro, tá penoso, às vezes você já acorda triste, mas chame o Senhor para caminhar contigo neste dia. E Ele, aleluia, vendo a sua posição, vendo que você é fiel, aleluia, esse tempo de prova teve uma data para começar, mas creia que ela tem uma data já determinada pelo próprio Deus para se findar, aleluia, e Ele estará contigo dia e noite, glórias a Deus. E assim o Senhor Jesus fez, esteve com ele até os últimos dias, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, aleluia, Ele disse, estarei contigo todos os dias, aleluia. O Senhor está conosco todos os dias, Ele está contigo nesta hora. Não largue Jesus, e você que largou Jesus, volte para Jesus, aleluia. E você ainda que não tenha Jesus, aceite a Jesus como seu único, suficiente Salvador, porque Ele se responsabilizará por você, Ele cuidará de você, e se você entregar
totalmente a sua vida na presença dele, creia, você nunca morrerá, porque apesar de nós descermos à sepultura, a nossa alma viverá para sempre com ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor te abençoe nesse dia, que você seja um crente santo, um crente forte, uma pessoa, aleluia, cheia da ousadia e da graça de Deus, porque o Senhor fará muito mais na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, e pense nisso, pense em Deus e que Jesus te abençoe. Amém.